A primeira a falar é você. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui já fazendo esse diálogo mais uma vez com o Simpro. Eu acho que, e quando eu digo diálogo, é diálogo mesmo, né? Porque aprendo sempre muito nessa conversa, né? E sempre com questões muito importantes para a gente refletir, né? Então, eu vou trazer aqui, eu tentei fazer uma fala bem simples e para caber aqui nos 20 minutos, né? E respeitar as regras da nossa mesa, mas, grosso modo, o que eu quero trazer é, na verdade, uma reflexão sobre o que a pandemia significa no contexto mais amplo, né? Na minha leitura, a gente vem atravessando desde a década de 90 um imenso processo de mercantilização, empresariamento e privatização da educação superior em plano mundial, né? Isso se expressa de maneiras diferentes em cada um dos países em que isso acontece, em cada formação econômico-social isso vai se manifestar de uma determinada maneira, porque vai se somar a características históricas, né, de cada uma delas, mas, grosso modo, esse é o processo mais amplo que diz respeito, né, no limite, a essa transformação da vida em mercadoria, né? A mercantilização da vida ela vai implicar necessariamente que a lógica da mercadoria atravesse, né, todas as esferas da nossa existência, né? E, ao mesmo tempo, ela responde à necessidade do capital de avançar, né, sobre áreas sobre atividades antes desenvolvidas pelo Estado, no sentido mesmo das políticas públicas, das políticas sociais, transformando-as em espaços de acumulação capitalista, né? Então, desde a década de 90, a gente vê isso com muita força, e no caso brasileiro, isso vem na esteira de um processo de privatização da educação superior que se expressa na ditadura empresarial militar, né? A gente entra na ditadura empresarial militar com a maior parte das matrículas da educação superior no setor público, e em 74 a gente já tem a maior parte das matrículas no setor privado. E um setor privado em que predominantemente o formato acadêmico é a da faculdade, né? Da escola isolada, e não do modelo universitário, né? Esse é o quadro que a gente encontra no Brasil. Então, desde os anos 90, a gente vem nesse processo de avanço dessa mercantilização da educação superior, da sua transformação no espaço de acumulação capitalista, que vai se expressar ritmo de maneira distinta, tanto lá no setor público quanto, né, no bojo das instituições privadas. O que é importante de saída a gente perceber é que isso não acontece sem uma profunda reconfiguração do trabalho docente, né, com consequências para a subjetividade e a saúde dos docentes, né? Lá nos anos 90, esse movimento começa com muita força no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que abre um ciclo grande de expansão da educação superior e que vai ser, né, aí balizado pelo processo legislativo com a LDB e a legislação posterior, né, que abre as portas dessa mesma mercantilização, né? Mas esse processo se esgota, esse ciclo, né, ele vai se esgotar ou ele vai encontrar, né, aí o seu esgotamento aí no final dos anos 90, porque a legislação, muitas vezes, embora, né, muitas dessas instituições elas tivessem uma série, né, de formas de driblar, por exemplo, a legislação da lucratividade, da filantropia, né, todas aquelas questões que estavam colocadas naquele momento, elas começam a tentar buscar outras alternativas, ou seja, uma parte significativa dessas instituições já tinha se expandido em nível nacional. E agora, né, em nível regional, por exemplo, né, o caso que eu estudei com profundidade foi o caso da Estácio, mas não só ela, né? Mas já tinha se expandido regionalmente e já tinha traçado uma estratégia de expansão nacional. E essa expansão não é só uma expansão, né? Ela representa concentração e centralização de capital. E essa concentração e centralização de capital, ela precisa encontrar maneiras de continuar também, por sua vez, se concentrando e se expandindo. A saída desse processo vai ser, por um lado, né, a reconstrução de uma legislação e, ao mesmo tempo, de uma legislação articulada ao campo das políticas públicas, que virá
pela via do financiamento, né, dessas instituições pelo fundo público via, né, os programas que a gente já conhece, o ProUni, o FIES, etc. Né? Com todas as contradições que esses programas trazem, né? Porque se, por um lado, quando a gente fala isso, a gente tem que ser sempre muito cuidado, a gente não está criticando o estudante que chegou com o FIES ou o estudante que entrou e está cursando, né, via ProUni. Não é isso que a gente está dizendo, a gente só está dizendo que, no limite, o sentido dessa política não é atender a demanda desses estudantes, é, na verdade, atender a demanda de um empresariado extremamente organizado. Acho que essa é uma novidade importante que a gente precisa atentar. O empresariado da educação superior, né, do final dos anos 90 para cá, não é mais aquele empresário só do grupo familiar, embora esse ainda exista, provavelmente em condição, aliás, de uma certa desvantagem. Né? O que a gente tem, né, é o gestor financeiro, é a figura do gestor articulado ao universo das finanças, articulado a esse outro modelo de gestão, né, do qual a gente pode depois se aprofundar e chegar, que é o modelo da governança corporativa, né, que é o modelo do próprio mercado financeiro. Esses sujeitos eles se organizam num outro patamar, da mesma maneira que acontece no restante, né, das atividades propriamente capitalistas. Né? Imagina, gente, os donos das big techs eles não se organizam, né, entre si para defender os seus interesses comuns da mesma maneira que empresas familiares. Né? Então, é outro patamar de coordenação, de organização, né? E de concorrência. É importante perceber que este processo que vai levar à financiarização da educação superior, ele é um processo que vai implicar uma profunda alteração toda da educação superior. Porque é só as instituições que se financiarizaram que o impacto sobre o trabalho vai se fazer sentir. A lógica que elas implementam de assalariamento e etc., sobre todas as outras instituições, mesmo aquelas que, de repente, não desejaram, não entraram nessa lógica ainda, mas elas serão pressionadas. Essa semana passada, eu recebi por WhatsApp um cardzinho com a propaganda de um grande grupo de um café expresso por dia. Para oferecer uma educação que custa menos que um café expresso por dia, quem é que paga essa conta? Porque alguém paga essa conta, né? Então, portanto, né, a gente está falando aí exatamente dos impactos sobre processos de trabalho, a escalada, né, do ensino híbrido e da tecnologia como processo de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, né? E com todas as implicações disso no contexto contemporâneo. Mas, grosso modo, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, começa a surgir uma pressão desse empresariado, não só no sentido de abocanhar uma fatia maior do fundo público, sem, todavia, ter que responder, né, como entidade não lucrativa, e, ao mesmo tempo, eles começam a se preparar para a entrada desse capital financeiro. Né? E este processo, gente, ali onde há capital financeiro parasitário, no sentido de capital especulativo parasitário, ele não produz mais-valia. E se ele não produz mais-valia, por outro lado, ele funciona mais-valia. E isso implica imensa pressão sobre o conjunto da classe trabalhadora mundial e, nesse caso, em particular, sobre o conjunto da classe trabalhadora organizada aí na categoria docente. Ou seja, quando a gente fala de financiarização da educação superior, a gente não está falando simplesmente do fato de que as instituições entram na Bolsa de Valores. Quer dizer, ao contrário, né? A Bolsa de Valores entra nas instituições. Né? A gente não está falando só dessa modificação, portanto, do regime de propriedade. Isso tem impactos pedagógicos. Eu tenho costumado dizer que este processo é também um processo que vai aparecer na esfera pedagógica sob a forma de todas as reestruturações que vão implicar sempre minimização da autonomia dos docentes no seu exercício profissional, que eu acho que é uma das coisas que, do ponto de vista subjetivo, né, do docente, é extremamente grave, né? Um docente que ele não pode criar, um docente que ele não pode, né,
autonomamente, né, pensar a sua disciplina, pensar a sua atividade, pensar o seu trabalho, ele necessariamente vai ser um docente manietado, né, nas possibilidades pedagógicas que ele traz para dentro da sala de aula, e isso é uma das coisas mais difíceis para os professores vivenciarem. Né? É uma das coisas mais frustrantes e que traz, portanto, mal-estar e sofrimento, e a gente precisa reconhecer essas dimensões também. Eu acho que isso é uma tarefa sindical. Eu estou já meio que me adiantando e apontando para frente, mas eu acho que essa é uma tarefa também sindical, que a gente reconheça que o sofrimento não se expressa apenas no nível econômico, a questão do emprego, das demissões em massa, né? Mas da desvalorização da atividade, da possibilidade de pensar, ou seja, do professor como um sujeito que concebe o processo educacional também, né? Bom, então, grosso modo, o que a gente vai ter aí a partir, né, de meados dos anos 2000, né? Ali em 2007, a abertura de capital em bolsa de valores sucessivos de uma série dessas instituições, produzindo esse tipo de concentração e oligopolização do qual a qual a Magna já fez referência, mas modificando profundamente, né? Vem com pacotes pedagógicos, vem com avaliações amarradas de cima para baixo, vem com corte de recurso, com uma lógica de administração que a finança trabalha, e que em alguns lugares é conhecida como orçamento base zero. A gente, quando faz o orçamento da nossa vida, né, a gente faz o orçamento assim, quanto que gastou no ano passado, considera um pouco a inflação e faz o orçamento do ano seguinte. Essas instituições financeiras, elas não trabalham assim, elas trabalham sempre começando do zero, porque tudo é gordura. Tudo é passível de ser cortado e otimizado, né? Então, vejam, isso é importante porque desde meados, portanto, né, aí de 2000, a gente entra numa nova etapa daquele processo de mercantilização, privatização e empresariamento da educação superior, que não é novo para a gente, nós vimos a ditadura empresarial militar, mas que vai ganhando com novos contornos e contornos cada vez mais dramáticos, especialmente porque articulados a uma trajetória não universitária, portanto, aquela onde ensino, pesquisa e extensão nunca foram indissociáveis de fato, né? Na maioria das nossas instituições. A prerrogativa da indissociabilidade é uma prerrogativa constitucional das universidades. E aí, quando a gente chega nesse espaço, né, que é predominantemente não universitário, e que, desde a década de 90, né, início dos anos 2000, vai querer não ser universitário, por quê? É melhor ser centro universitário do que ser universidade, não tem tanto ônus, né? E aí, essa figura do centro universitário, portanto, ela foi produto da pressão, né, desse empresariado sobre, né, sucessivos governos que autorizaram essa coisa esdrúxula que é o centro universitário, que tem prerrogativas de universidade, mas não tem as obrigações, é uma figura, né, estranha, mas que, de qualquer maneira, a gente entra num novo momento, e num novo momento sob a batuta do capital financeiro. E a lógica do capital financeiro é trabalhar com rendimento. A finança, né, a empresa financiarizada, ela é um tipo de capital patrimonial, é capital que tem que gerar renda, é capital que tem que gerar rentabilidade. Isso vai implicar necessariamente, percebem? A ideia de que a função daquela empresa não é atender, por exemplo, aos alunos, não é oferecer um bom ensino, mas atender às demandas dos acionistas. Desde a década de 90, particularmente com a introdução dos pressupostos da governança corporativa. Mas, na verdade, se a gente for na literatura, a gente vai ver que, por exemplo, o Friedman, desde a década de 70, já criticava, né, aquele formato de gestão em que a empresa tinha compromissos com a sua comunidade, tanto os trabalhadores como a cidade na qual ela está inserida, aquele modelo de gestão do qual, por exemplo, falava o Galbraith, né? Desde a década de 70, os neoliberais vêm pregando a ideia de que a gestão das empresas ela tem que ser voltada única e exclusivamente para os interesses do acionista. Isso implica uma forma de gestão de rentabilidade para o acionista, ou seja, uma punção gigantesca e rápida, né, dos recursos amealhados por essas instituições. Isso implica uma imensa pressão sobre o trabalho.
Nesse sentido que a gente precisa entender a pandemia. A pandemia, ela vai funcionar lá igual a Naomi Klein mostra para a gente na Doutrina do Choque, né? Esse é um livro, eu acho, essencial, né? Naomi Klein mostra assim, ó, desde sempre a cartilha dos neoliberais é usar o desastre provocado, produzido ou natural como ocasião de fazer passar as reformas que interessam à classe dominante, que interessa à classe detentora do capital, né? Há muito tempo, e se a gente observa, por exemplo, os documentos do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Privado, né, o FERESP, se a gente observa, né, a própria BMS, eles vinham demandando, né, a introdução cada vez maior da tecnologia. Eles usam o eufemismo, né, dos meios tecnológicos, do quê? Na verdade, da educação à distância no sentido cada vez mais chulo, né? Que é cada vez mais desprovido de uma estrutura que, pelo menos, tenta dar conta do que deveria ser o tal do ensino à distância, né? É essa coisa remota improvisada, né? Ainda mais mera transferência de meio, né? Como se isso fosse possível, inclusive. Mas, de todo modo, né, eles vêm demandando isso, aumento da carga horária, mesmo nos cursos presenciais, aumento da carga horária à distância, maior facilidade de introdução da tecnologia e, ao mesmo tempo, menor regulação do governo. O governo para de encher o saco, né? Fica com esse negócio de avaliar, de dar nota, né? Não, isso para eles não serve. Eles querem sempre maior e, ao mesmo tempo, a introdução da totalidade do trabalho docente. E isso, gente, já é muito ruim da perspectiva das grandes empresas, eu chamo de grandes conglomerados educacionais, né? Mas isso vai ter rebatimentos nas empresas educacionais de menor monta, que entram em crise, porque tem que competir com alguém que oferece a mensalidade mais barata do que um café expresso por dia. Né? Como competir com esse sujeito pelo mercado, né? Que oferece, né, educação à distância com polos que são quase o catfish. Sabe o catfish da internet? Aquelas armadilhas para clickbait, para você clicar e ganhar o clique, né? Aquela empresa ganhar o clique. É mais ou menos isso, oferece polo ou uma salinha para uma turma ali na esquina do metrô, e aí todo mundo, o cara que passa ali acaba capturado. É um pouco isso, né? O conjunto, né, das transformações é muito grande. E a predominância da formação à distância. Há cursos e profissões no setor privado. André, já levantou a mãozinha para mim. 3 minutos. Isso, 3 minutos. Cursos que hoje a formação de professores, por exemplo, predominantemente acontece pela via do EAD, né? Então, serviço social, formação EAD. Então, é preocupante nesse cenário, né? Em particular, de um EAD rebaixado. Então, a pandemia, na verdade, funcionou como essa ocasião para que eles fizessem passar uma série de processos, acelerassem, inclusive, né? Uma série de processos que já estavam em curso, que já estavam em movimento e que se relacionam, na verdade, com a amplitude que a financiarização ganhou. O absurdo, gente, é a gente ter empresa de educação superior no Brasil que é hoje, né, gerenciada por fundos de pensão, por fundos de investimento, né? Aliás, por fundos de investimento que podem ter a participação de fundos de pensão ou não, isso muda todo dia, né? A composição dessa gestão, mas grosso modo, né? Por esse tipo de fundo com presença de capital internacional, né? Ou seja, o risco, né, é cada vez maior. Se isso é muito grave, né, em qualquer contexto, num contexto de negação do direito à educação como um todo, como é o caso, né, desse momento que a gente está atravessando, né, que é o caso da ascensão do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, o tom disso se torna dramático, né? Isso ganha contornos muito dramáticos, porque se trata efetivamente de restaurar um processo de elitização da educação superior. E isso necessariamente não só e o que parece contraditório, mas não é, né? Amplia a concentração e a centralização de capital e restringe ainda mais o espaço para o trabalho docente.
E é nesse sentido, né, que a gente tem que começar a pensar, né? Quer dizer, se a gente precisa, sem dúvida nenhuma, vencer essa barbárie, né? Vencer a barbárie que é o governo Bolsonaro e, de alguma maneira, né, caminhar no sentido de ampliar o direito à educação, não adianta fazermos isso na direção do aprofundamento da financiarização, porque lá o resultado a gente já sabe qual é, são as demissões em massa também, são as reestruturações frequentes, é a diminuição da margem da autonomia dos docentes, com todas as consequências, e apoiada, né, em geral, por processos jurídicos, legislativos, que chancelam esse estado de coisas. Acho que um pouco era isso que eu queria trazer de provocação e a gente continua daqui.